Cultivando a convicção cristã. Esta é a lição número 11 da classe de adultos, do dia 10 de setembro de 2023. Portanto, é o Dia Nacional de Missões. Os vídeos aqui da classe de adultos saem todas as quartas-feiras, às 9h30 da manhã. Nesta lição, trazer alguns pontos para que nós venhamos compreender a questão da convicção cristã. Nós devemos ser cristãos convictos. Fique aqui comigo também, que eu também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. E durante esta aula também eu vou te falar algumas referências bíblicas, caso eu não fale aqui onde fica relatado a palavra, né, ou a referência, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo as referências. Introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Convicção, estar convicto de alguma coisa. Convicção de algo, né? Hoje vivemos um mundo completamente, digamos de uma forma genérica falando, né? De uma forma geral, nós vivemos um mundo falso, com várias falsidades. É difícil uma convicção, as pessoas serem convictas sempre tem um porém, né? As pessoas parecem não ser muito firmes naquilo que dizem, nos seus posicionamentos. Sempre tem um porém, não tem aquela firmeza. E infelizmente muitos cristãos estão assim também. Eu sou cristão, mas eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Eu sou cristão, mas eu compactuo com esse pecado, que eu quero dizer, né? Passei aqui direto. E nós devemos sim sermos cristãos convictos, não fazer como Pedro, né? Que Pedro negou a Cristo porque ele não estava convicto. E também é uma coisa muito interessante que, mais do que convicto, nós devemos ser convertidos. Porque algumas pessoas podem ser até um cristão convicto, mas não convertido, né? Mais convencido do que convencido ou convertido. Então nós devemos ter convicção, nós devemos falar com convicção, ter a nossa pauta como o Senhor, né? Lá em Jeremias 29, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, nos fala acerca de aquele que se glorie-se em saber que eu sou o Senhor. Ou seja, o rico não se gloria na sua riqueza, nem o forte na sua força, e nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se glorie-se em saber que eu sou o Senhor. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós devemos nos gloriar no Senhor, porque nós somos convictos do Senhor. Os nossos olhos estão fitos nele. Colossenses capítulo 3, versículo 1 nos diz como nós somos ressuscitados com Cristo. Também nós devemos olhar para buscar as coisas que são de cima. Portanto, nós devemos ser convictos da nossa fé em Jesus. Convicção espiritual, o poder do Espírito. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Quando você fala da palavra convicto daquilo que você está dizendo, você está tendo uma ousadia no poder do Espírito, você fala com convicção, com firmeza, as pessoas realmente observam e muda todo o foco do negócio. Aí sim há uma transformação de vida, porque para nós falarmos da palavra, nós devemos vivenciar a palavra, termos certeza do que a palavra está dizendo. Nós devemos ser convictos daquilo que nós estamos falando, porque nós devemos agir como um vendedor, por exemplo. O vendedor, quando vai vender algo para você, ele precisa estar convicto de que o produto é bom. Ele deve conhecer todas as questões daquele produto, do que é feito e como é elaborado, para que serve, e que ele é melhor do que um produto concorrente, por exemplo. Nós devemos fazer da mesma forma. Não é que nós não vamos vender a palavra, nós vamos entregar a palavra, claro, gratuitamente. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ser convictos, saber exatamente aquilo que nós estamos oferecendo àquela pessoa que nos ouve. Se uma pessoa parou para ouvir a palavra que você vai mencionar para ela, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa conhecer a palavra, saber da palavra, ter convicção da palavra, ousadia no Espírito Santo, porque há também uma outra questão. Não basta somente alguém conhecer a palavra, precisa também ter ousadia do Espírito. Por quê? E viver uma vida de santidade, porque quando uma pessoa conhece a palavra do Senhor, mas não tem ousadia do Espírito,
não vai valer de muita coisa. Por quê? Porque essa pessoa vai acabar se perdendo. O ateu, por exemplo, ele conhece muita palavra, mas ele não tem convicção da palavra, ele não é convicto da palavra, ele não tem uma vida de santidade. Então, para ele, a palavra não vai valer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não vivencia a palavra, ele não vive a palavra de santidade e, claro, ele não é convicto na palavra. Diferente de nós, nós devemos ser convictos da palavra do Senhor e falar com ousadia no poder do Espírito. Confiança em Deus. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica, na cidade em meio às suas lutas, e com ousadia, confiança, anunciaram a Cristo. Vemos aqui uma questão sobre Paulo e Silas, que foram lançados no cárcere. E diante desse cenário, o que aconteceu? Cantavam hinos ao Senhor. Não está na hora de nós estarmos na prova e louvarmos ao Senhor? Porque muitas vezes nós cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor quando estamos na bonança. E quando estamos na prova? Nós muitas vezes murmuramos, né? E crente que murmura no deserto morre. Agora você vê que eles com ousadia e com confiança anunciaram a Cristo. Independente das nossas circunstâncias, independente se nós estivermos lançados no cárcere, nós devemos estar convictos da nossa salvação, convictos da palavra, convictos do Senhor Jesus, não negar o nome do Senhor, continuar firmes anunciando o Evangelho de Jesus, sabendo que nós somos convictos naquele Evangelho, nós sabemos por que estamos falando do Evangelho, e ainda que seja para morrer pela causa do Evangelho, nós devemos continuar firmes no propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Algumas pessoas falam de um evangelho que na verdade não passa de uma fábula, fábulas inventadas de situações imorais ou artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Diferente do evangelho. Vivemos numa época em que muitas pessoas falam de um evangelho que é, na verdade, doutrina de demônios. A Bíblia diz que ainda que vier um anjo falando de um outro evangelho, seja anátema. Eu vou deixar, não se preocupe que eu vou deixar aqui a referência bíblica aqui para você. Então, nós devemos compreender que nós pregamos o evangelho sem engano. Nós pregamos o evangelho que transforma vidas. O evangelho que tira a pessoa da perdição, que vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida espiritual, moral e física completamente restauradas pelo poder do Evangelho, pela ousadia do Espírito Santo. Mas para que essa pessoa venha ouvir a palavra do Senhor e se converter a Cristo, precisa ter alguém para falar, como diz a Bíblia no livro aos Romanos. Como é que vai ouvir se não há quem pregue? Então nós devemos, com fidelidade na pregação, continuar falando da palavra do Senhor, não com enganos, né, para ter talvez algum privilégio, né, diante dos homens. Né? Nós pregamos o Evangelho com verdade, porque nossa recompensa está no Senhor. Nós vivenciamos o Evangelho. Sinopse: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Convicção moral, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Temos aqui algumas recomendações interessantes. Deixar de falar a mentira. Certa vez, Jesus falou em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E infelizmente muitos cristãos estão vivendo uma vida de mentira, vivem de mentiras. Quase tudo que a pessoa fala é uma mentira. Então, o cristão salvo, ele deixa de falar a mentira. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Espírito do Senhor, né? Pelo Espírito Santo. Então ele tem retidão nas suas ações. Antigamente ele era como um político que vivia de mentiras, agora ele é uma pessoa que fala somente a verdade.
é uma pessoa que prisa pela verdade. Assim como Jesus disse lá em João 14,6 que ele é a verdade, e ele fala da verdade, assim também nós devemos, da mesma forma como João 17,17, também firmar a nossa verdade, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então nós vivemos uma vida de verdades e não de mentiras. Deixar o furto e ser honesto. Quantos cristãos não foram transformados, né? Viveu uma vida de furto, mas agora não furta mais. Agora é uma pessoa honesta. Vou até trazer aqui sobre a questão de Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, que ele certa vez ele disse, ali no livro de Lucas 19, ele chega a falar que se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse que verdadeiramente houve salvação nesta casa, ou seja, se porventura ele fazia algo errado, se eu roubava, né, eu tinha furto, agora ele não furta mais, agora ele é uma pessoa honesta. Não pronunciar palavras torpes, né, palavrões, palavras de baixo calão, ou da forma que você queria chamar. Ou agora, ao invés disso, fazemos o quê? Falamos palavras que edificam. A nossa palavra deve ser uma palavra que edifica pessoas, porque esse mundo já está tão cheio de coisas erradas, tantas pessoas falando palavras torpes. Então nós devemos ser diferentes. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então nós somos diferentes. Por quê? Porque nós falamos palavras que edificam. Porque bem na verdade nós não devemos ficar procurando bajulação, né? Quantos homens, né, procuram a bajulação dos homens, né? Ser bajulado, esse aqui é um grande homem de Deus, e na verdade a pessoa vive uma vida de mentira, né? É homem de Deus, mas na verdade depois do culto ele vai beber algo alcoólico, ou vai se misturar com prostituições, ou ter casos homossexuais, entre tantas outras coisas. Mas ele está vendo o quê? Está vivenciando uma bajulação mentirosa. Nós não somos assim, nós falamos da palavra, vivemos a verdade, somos honestos e nós falamos palavras que edificam. Reputação ilibada. Veja como Paulo avalia a sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. E ser a questão do reconhecimento humano é algo que está muito intrínseco na questão cristã. O cristão, pastor, líder, principalmente, né, os outros também, né, os membros, diáconos, tudo de modo geral também, mas principalmente os líderes e os pastores, eles vivem muito nessa questão de ter uma boa reputação, e reputação é diferente de caráter. Reputação é quando o que as pessoas acham de alguém. Caráter é aquilo que realmente a pessoa é quando ninguém está olhando. E as pessoas querem a todo custo o quê? Um reconhecimento humano. Então fazem coisas para ser aplaudidos pelos homens, né? Fazem situações para que venham ter assim algum privilégio diante dos homens. Né? Mas na verdade, nosso reconhecimento não deve vir da parte dos homens. Nós devemos ser reconhecidos por Deus. É interessante como a Bíblia diz lá no livro de Jó, que quando Jó capítulo 1, quando Satanás foi ter com Deus, Deus fez uma pergunta muito interessante para Satanás: tem contemplado o meu servo Jó? Veja que Deus deu testemunho de Jó, independente do que o homem falasse sobre Jó. Importante é que diante do Senhor, diante de Deus, Deus o tinha como servo, um servo reto, íntegro. Então nós devemos estar na igreja louvando e bendizendo o nome do Senhor, para adorar e bendizer o nome do Senhor, para agradar a Deus e não aos homens. Vida irrepreensível. O advérbio irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Será que os obreiros de hoje têm essa firmeza de poder perguntar às pessoas da igreja, olha, no meu caso, por exemplo, será que eu posso dizer com firmeza procura aí na questão da igreja onde eu estou servindo ao Senhor, se a minha vida é uma vida santa, justa e irrepreensível? Será que eu estou sendo um exemplo? Será que eu realmente tenho uma vida irrepreensível? Será que realmente eu estou sendo um exemplo
para as pessoas da minha igreja, para o povo da minha sociedade, para o lugar onde eu estou, para o lugar para onde eu vou, né, tantos lugares que eu vou? Será que eu estou sendo realmente uma pessoa que tem uma vida irrepreensível? Ou será que eu devo ser repreendido porque eu tenho feito algo que não agrada ao Senhor? E isso só é possível quem convive comigo. Por quê? Porque há pecados, há erros, né, e até qualidades que vêm à tona somente no decorrer do tempo. Lembra lá de 2 Reis 4, lá no versículo 7, 8 e 9, fala sobre a questão de Eliseu. Muitas pessoas acham que a mulher percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus vendo ele na rua, o que não é o que o texto diz. O texto diz que ele sempre que vinha, ele vinha à casa desta mulher. Sempre. Sempre é cotidiano. Você está sempre vendo. Então, no dia a dia, no decorrer, a pessoa percebeu que realmente Eliseu era um homem de Deus. E não por um acaso, ou uma vez ou outra que via Eliseu. Não, era uma questão sempre. Então, há situações que só no decorrer da vida que nós compreendemos. E assim também deve ser a vida do obreiro, né? As pessoas que andam com ele realmente diz que ele é uma pessoa irrepreensível. As pessoas que convivem com ele no lar, por exemplo, a esposa, por exemplo, os filhos, será que realmente vão dar testemunho do pai ou do esposo? Isso é o ponto. Sinopse: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Convicção social, bem-estar comum. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. O papel principal da igreja é a evangelização e também a adoração ao nome santo do Senhor. E a igreja também deve propor ou dar uma questão de aliviar o sofrimento dos membros, das pessoas da sociedade. Claro, se possível, né? Que nem sempre será possível bem-estar entre os irmãos no sentido da igreja poder oferecer em questões materiais, por exemplo, quero dizer, uma questão financeira, né? Uma pessoa está padecendo necessidade, mas porventura pode acontecer da igreja não poder ajudar. Mas a ideia da igreja na convicção social é justamente o bem-estar comum. Todo mundo está em comum acordo, todo mundo está tendo as mesmas oportunidades, as mesmas probabilidades, as mesmas oportunidades de uma vida social, né? Estar bem num sentido, vou dizer que de uma forma direta, de ter o que comer, por exemplo, né? Só para ficar algo mais claro. Que isso vai, claro, promover o bem-estar social, porque imagina, a igreja, uma parte da igreja, uma boa parte da igreja tem abastança, né? É uma igreja que está comendo do bem, do bom e do melhor, mas tem algumas pessoas que estão padecendo necessidade. Então, isso vai criar não um bem-estar social, mas uma questão social completamente diferente, né? Haverá uma grande diferença aqui. Então, a igreja deve também propor este negócio. Ver, por exemplo, o caso de Abacuque, o pecado lá na época de Abacuque vinha por causa da inversão de valores, violências e injustiças. Não é muito diferente hoje. Hoje, por causa da inversão de valores, muitas pessoas acabam cometendo pecado, né? Porque antes o que era certo agora é errado é certo, às vezes o errado continua errado, mas às vezes o certo continua sendo certo, ou às vezes pode ser errado. Então estão fazendo uma confusão que não há mais um crivo. Então, por conta disso, nessa inversão de valores, o que as pessoas fazem? Cometem pecado. Da mesma forma, a questão da violência e injustiças também geram mais pecados. A violência já é um pecado em si, Deus odeia a violência. E também a questão das injustiças, que é outra coisa que Deus também não aprova. Então, a igreja do Senhor, ela está na terra, entre tantas outras coisas, para evitar essa inversão de valores. Nós temos valores bíblicos, valores cristãos, valores divinos. E nós também não devemos viver com violências e injustiças. Dedicação altruísta. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas.
O obreiro, ele precisa ser exemplo, principalmente também na questão do trabalho. Como diz lá Provérbios 6,6, vai ter com a formiga ao preguiçoso, conhece o seu caminho e ser sábio. Apesar que o apóstolo Paulo poderia, nesse sentido, ser pesado à igreja, né? Ou seja, as pessoas deveriam pagar um salário a ele, ou coisa desse gênero, ele optou por fazer o quê? Ter o seu sustento como fabricante de tenda, ou seja, ele era do seu trabalho, ele tirava o sustento do seu trabalho. E eu acredito que nós, na igreja de hoje, devemos fazer o mesmo, viver não da igreja, nós devemos ter o nosso sustento do nosso trabalho, né? Nós somos profissionais numa determinada área, então a partir daí vem o nosso salário e não da igreja. Agora, verdade é que nesse sentido a igreja também pode ter aquela questão de ser uma igreja pobre também, né? Se a igreja é pobre, será impossível ela poder ajudar um obreiro, um pastor ou alguém dessa natureza. Não tem como pagar um salário porque ela não tem condições. Há igrejas no Brasil, milionárias, por exemplo, que se reservam o direito de pagar um salário não somente para o pastor, mas também para a secretária da igreja, né, para o tesoureiro, entre tantas outras coisas. Entretanto, de modo geral, o obreiro, né, o presbítero, o pastor, o diácono, etc., o obreiro, ele precisa ter a sua profissão, ele precisa ter o seu ganho. Assim como Jesus era carpinteiro, né, vivia da carpintaria, né, nesse sentido de trabalho, nós também, da mesma forma, devemos também ter o nosso trabalho. Nós devemos também, né, o obreiro deve ser exemplo. Para quê? Para não pesar a igreja, porque alguém que está pesando a igreja nesse sentido pode estar evitando que alguém receba a Cristo como Salvador. Por quê? Porque aquele dinheiro que a igreja dá, né, paga, nem que dá, né, que a igreja paga aquele pastor, aquele líder, ou seja, quem for, poderia ser um dinheiro que poderia ser usado para ajudar uma família carente que não é cristã e por causa do bom exemplo da igreja acabam aceitando a Cristo como Salvador. Entre outras coisas também, né? Talvez por causa desse salário que a igreja paga, esse obreiro, a igreja não tem fundos suficientes para fazer um trabalho missionário, por exemplo, justamente porque era o mesmo valor, um valor parecido. Então vai deixar de propagar o evangelho para pagar um obreiro? Não, de maneira nenhuma. A questão importante, o mais importante da igreja é a evangelização. Então, nesse sentido, a igreja vai acabar não fazendo o seu papel principal, que é a evangelização. Por quê? Porque está usando o dinheiro da evangelização para pagar um obreiro. Sinopse: a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Então nós devemos também, assim como Paulo foi um exemplo para a igreja, no sentido de não ser pesado à igreja, no sentido de receber salários, independente do que você faça, do que eu faço para a igreja, nós devemos ter o nosso próprio sustento e não depender da igreja. Muito pelo contrário, nós devemos abençoar a igreja e não sermos abençoados pela igreja. É claro que algumas questões, algumas situações pontuais, como um desemprego, por exemplo, claro, a igreja, nesse caso, podendo ajudar o obreiro ou uma outra pessoa, um membro da igreja, claro, é louvável, mas o obreiro, de maneira nenhuma, não deve ficar se valendo disso e ficar apenas vivendo às custas da igreja. Isso aí, de maneira nenhuma. Conclusão: destaca-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstra pela abnegação em servir. Vemos então a questão do obreiro, né? É assim que deve ser, se destacar pela convicção espiritual resultante do poder do Espírito, ou seja, a pessoa vê que realmente aquele obreiro ele é uma pessoa espiritualmente, tem uma convicção espiritual. Por quê? Por causa do poder do Espírito com que essa pessoa vive, porque esse obreiro é um obreiro cheio do Espírito Santo. Então dá para ver que ele é diferenciado, ele tem essa convicção. A questão moral do reflexo do temor a Deus. O moral aqui no sentido geral, né? Principalmente aqui na sociedade, na igreja, não é uma pessoa que não tem o que ser repreendido, porque é uma pessoa que tem a sua moral muito elevada, é uma pessoa irrepreensível, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Nós também devemos, né, o obreiro, ter essa convicção social, ou seja, se responsabilizar por algum ato social, por exemplo, fazer algo social, ainda que uma vez ou outra,
às vezes não pode fazer sempre, mas sempre quando possível, ter sempre uma ação social para dar à igreja, à sociedade, para assim também ser um conjunto da obra, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida social e moral. Essa pessoa, nesse obreiro, ele é uma pessoa que tem exemplo para dar. Revisando o conteúdo, número 1. Na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Número 2. Somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Número 3. É uma virtude do crente regenerado. Número 4. A pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos 6:3. 5. O dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 17. Que nós venhamos a cada dia mais estarmos cultivando a convicção cristã. E nesse Dia Nacional de Missões, que nós venhamos continuar fazendo a obra do Senhor em missões, para que o nome do Senhor assim seja glorificado através de nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!